31 de janeiro de 2014. Palmeiras vence Penapolense no Pacaembu, mantém aproveitamento perfeito e agora tem prova de fogo. Domingo é o São Paulo pela frente. Aqui no Tricolor, Paulo Henrique Ganso vira dúvida para o clássico diante do Palmeiras. Santos ainda aguarda a liberação para a estreia de Leandro Damião. Enquanto isso, o argentino Montijo se despede do clube. Corinthians enfrenta a Ponte Preta ainda balançado pela goleada para o Santos. E ainda, time espanhol entra em campo, mas se recusa a jogar por atraso de salários. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. O Palmeiras manteve o aproveitamento de 100% no Campeonato Paulista. Ontem a vítima foi o Penapolense, mas não pense que o jogo foi fácil não, viu? O Verdão teve trabalho para passar pela retranca do time de Penápolis. Coube ao novato Marquinhos Gabriel fazer o gol da vitória, o primeiro dele com a camisa do Palmeiras. Veja na narração de Fernando Solera. Pronto! É assim que começa Palmeiras e Penapolense. Campeonato Paulista 2014. Bem, o jogo não aconteceu, ainda não explodiu. Vamos ver o que acontece agora na hora que Heleno toca. Opa! Pegou no rosto. Pegou. Ai, cartão amarelo. Heleno, cartão amarelo. Juninho. Chegou lá, cruzou. Quase um gol contra, mas por um nadinha ela passou um palmo e 4 centímetros à direita do poste. Juninho. Allan Kardec está lá no meio esperando a bola. Wesley essa aí foi feia, hein? Vai dar cartão vermelho, amarelo e vermelho. Claro, eles já tinham amarelo. Fora do jogo, o camisa 5, Heleno. Levantou muito o pé. Vem o Verdão. Wendel. Atirou. Sobrou. Mazinho. Ela sai. E houve quem gritasse gol, né? Porque achou que a bola, do que ela bateu na placa e tocou na rede. Quando voltava. E vem o corner batido pelo Verdão. A cabeçada pegou trave. Pegou trave, a galera chegou a gritar o gol. E olha, deu sorte demais o Penapolense. Vai que vai, atrai a marcação do lateral, jogou para a área, chega lá, Marcelo Oliveira, um tiraço. Leandro desequilibrou e não conseguiu tocar na bola. Opa, será que dá jogada aí? Allan Kardec tocou pela beirada para a direita. Olha o tiro que o goleiro de ponta de dedo desvia. Aí recolhe Marquinhos Gabriel. Ela ficou para o Wendel. Marquinhos Gabriel. Gol. Finalmente, Marquinhos Gabriel, na altura dos 21 minutos, faz Palmeiras 0 Penapolense. 47 minutos e 51, daqui a pouquinho é já. E é já mesmo, e é agora, pronto. Final de jogo. Sofridão, hein, Palmeiras? Foi pesado, foi difícil. Penapolense deu trabalho. Palmeiras 1, fatura mais essa, continua líder do grupo. Penapolense 0. Eu acho que todo resultado de vitória ele tem que ser enaltecido. Se nós não fizemos hoje um jogo de movimentação, mas muito pela marcação, eu acho que o Penapolense esperou do meio para trás, e quando ele faz um posicionamento desse, é um jogo de paciência, não adianta se desorganizar, porque o jogo fica perigoso, eles vêm para jogar por uma bola, mas felizmente, né, teve uma bola que entrou, é isso que nós temos que agradecer, porque
Muitas vezes a gente pode até ser muito exigente, mas o resultado às vezes não é aquilo que é o esperado. E para nós foi importante a gente fazer esses 4 jogos de vitória e poder chegar para o Clássico no momento especial, sabedor que tem que ter uma outra intensidade de jogo domingo, entender que é Clássico e que vale as forças, mas fazer valer de tudo também, jogar dentro de casa, principalmente no Pacaembu, do lado do nosso torcedor. Dentro daquele clichê do futebol, esse jogo contra o São Paulo é uma espécie de afirmação do time para acabar com qualquer tipo de desconfiança? Você entende dessa maneira? Olha, eu acho que o Clássico é um jogo totalmente à parte e atípico, né? Independente da colocação, independente do início, meio, fim, é um jogo que move outras situações. É claro que todo jogo a gente precisa provar. Agora, claro que se você puder ser competente em cima de um Clássico, te dá muito mais confiança para o prosseguimento. É um momento especial para o Palmeiras e que a gente tem que fazer de tudo para pôr uma excelente equipe no domingo. Aquele que entrar vai ter que dar vida. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Torcedor que ouve isso, comprar o ingresso com prazer. O jogador que entrar em campo tem que dar a vida. Mas a gente sabe que é um começo de trabalho. Alguém pode também cogitar. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento, mas não pegou times fortes. Então a gente vai poder saber quão forte é o Palmeiras a partir do resultado do jogo contra o São Paulo. E eu não vejo bem assim. Eu vejo trabalho de início de temporada. Então, o Campeonato Paulista, na prática, apesar de ter toda a pressão, já ter torcedor cornetando, querendo cabeça de treinador porque o time perdeu, blá, 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 isso é aquele que é movido pela paixão, mas não tem a razão para avaliar um início de temporada. Para mim, início de temporada, em qualquer lugar do mundo, é para você fazer acertos, para você testar o time, para você ganhar condicionamento. Se vencer, muito melhor, isso aumenta a confiança. Mas também, se perder, não existe nenhuma tragédia. Não vejo com catastrofismo que aconteceu, por exemplo, no Corinthians perder de 5-1 do Santos. E também não vejo dessa maneira se eventualmente quem perder domingo de São Paulo e Palmeiras. Agora, a gente pode destacar o bom momento vivido pela equipe palmeirense. 100% de aproveitamento para um time que busca o resgate da autoestima depois de disputar uma segunda divisão. E no ano do centenário, Palmeiras vai muito bem, obrigado. Eu acho que isso que é o grande destaque, Flávio. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O problema é que você não tem como avaliar as coisas. Quem conhece o Rio Claro? Quem conhece a Penapolense? Eu não conheço. Então, será que se o Palmeiras jogasse com o Rio Claro, ele não meteria 6? E o São Paulo não teria ganhado só de 1 do Penapolense? Não dá para saber, a gente não tem noção disso, né? Então, o clássico, ele serve para você ter uma noção. Mas uma noção mesmo, não é para acabar o mundo, porque estamos em pré-temporada. Isso não deveria nem estar acontecendo. Então, tem que ter essa frieza da avaliação. Não é uma coisa fácil, reconheço. A trombada que o Corinthians tomou é difícil de ser assimilada para se tratar de Corinthians. Esse é o grande problema de você começar o calendário, fazer o calendário girar antes da hora, porque gera esse tipo de coisa, de distorção. Então é complicado. Quem ganha não fez grande coisa. E quem perde acaba tendo problemas, às vezes, até maiores do que deveriam ser. Muito bem. O próximo confronto do Palmeiras, como o Celso Cardoso já falou, é o choque rei com o São Paulo. E as duas equipes chegam à quinta rodada do Paulistão embaladas por sequências de vitórias. Esse duelo entre dois gigantes da capital é recheado de histórias. Vamos relembrar algumas. O clássico entre Palmeiras e São Paulo já nasceu gigante. Forçado a mudar de nome em 1942 por conta da posição italiana na Segunda Guerra Mundial, o Palestra Itália fez a estreia como Palmeiras justamente na partida contra o São Paulo, que decidiu o Campeonato Paulista daquele ano. E o começo dessa história enche de orgulho o torcedor alviverde. Vitória palmeirense por 3-1, com o tricolor abandonando o gramado aos 21 minutos do segundo tempo e o time do Parque Antártica faturando o título estadual.
Desde então, as duas equipes protagonizam uma das maiores rivalidades do estado de São Paulo, o chamado Choque Rei. Os palmeirenses levaram a melhor no primeiro confronto, mas não faltam aos são paulinos boas lembranças desse clássico, como, por exemplo, os confrontos válidos pela Copa Libertadores da América, onde o tricolor sempre levou a melhor, com 6 vitórias e 2 empates nos 8 jogos realizados. Outro duelo histórico que vai ficar marcado na memória do torcedor tricolor foi a final do Paulistão de 1992. O primeiro jogo aconteceu no dia 5 de dezembro. Vitória são paulina por 4-2, com grandes atuações de Cafu, autor do primeiro gol, e de Raí, que marcou os outros 3. Logo após a partida, o time do Morumbi deu um pulinho no Japão para faturar a Copa Intercontinental de Clubes ao bater o poderoso Barcelona por 2-1. Embalado pela conquista, o São Paulo não tomou conhecimento do Palmeiras no segundo jogo daquela decisão, venceu por 2-1 e faturou o 17º título do Campeonato Paulista. O troco do Palmeiras veio em 1994. As duas equipes disputavam rodada a rodada a liderança do Paulistão, que aquele ano foi disputado por pontos corridos. O embate entre as duas equipes aconteceu no dia 1º de maio, com o país inteiro de luto pela morte de Ayrton Senna. O time do Parque Antártica venceu o jogo de virada por 3-2 e, dessa forma, praticamente assegurou o título. A última conquista do Palmeiras no Paulistão teve o rival pelo caminho. Em 2008, as equipes se enfrentaram pela semifinal da competição. Após derrota por 2-1 no Morumbi, com direito a gol de mão do Imperador Adriano, o Alviverde venceu o tricolor por 2-0 no Parque Antártica e garantiu vaga na final, onde bateu a Ponte Preta, conquistando o 22º título estadual. Já o placar do último confronto entre as duas equipes esteve longe de representar a grandeza do Choque Rei. Um empate sem gols. O jogo foi muito movimentado, com chances dos dois lados. Mas o que marcou essa partida foi a expulsão do zagueiro são paulino Lúcio após cotovelada em Valdívia. Curiosamente, Lúcio deve ser um dos grandes nomes do Choque Rei do próximo domingo, só que desta vez atuando com a camisa do Palmeiras. Do lado são paulino, a esperança de uma vitória no primeiro clássico de 2014 cai sobre o técnico Muricy Ramalho, que teve passagem frustrante pelo clube do Parque Antártica entre 2009 e 2010. Domingo teremos mais um capítulo dessa gloriosa história de 62 anos de muita rivalidade, gols e decisões. Independentemente do resultado da partida, o que todos querem ver é um espetáculo à altura da importância do Choque Rei para o futebol brasileiro. Que jogão! Vai ser emocionante. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Quem é favorito para o Choque Rei desse final de semana? O Palmeiras ou o São Paulo? Eu aposto no Palmeiras. Celso Cardoso? Palmeiras. Flávio Prado. Então, eu vou no São Paulo, porque como é super equilibrado, seria injusto um 3-0 no Palmeiras, já que o Palmeiras está com a melhor campanha, sem dúvida, mas não dá para a gente fazer equiparação dos times pequenos, então a gente não sabe se o Palmeiras está melhor porque pegou times piores, ou se o São Paulo pegou um Bragantino, que foi o time que ganhou do São Paulo, num dia especial, enfim. Fico com o São Paulo para dar equilíbrio no negócio. Muito Pronto. bem. Então, o resultado sai no final do programa de hoje. Vamos ver o que você pensa. O atacante Luiz Fabiano foi o grande destaque da goleada do Tricolor sobre o Rio Claro na quarta-feira. Vamos ver o que ele vai fazer contra o Palmeiras. Ontem, ele foi escalado para conversar com jornalistas após o treino do Tricolor e o Fabuloso espera que 2014 seja bem diferente do ano passado.
O torcedor do São Paulo sofreu em 2013 eliminações e quase rebaixamento no Brasileirão. A principal esperança de gols do São Paulo nessa temporada prometeu que esse ano tudo vai ser diferente. Que vai ser diferente, você pode ter certeza. Não só para mim, mas para o São Paulo também, né? Porque o ano passado foi ruim para um todo, né? Para o clube, para a instituição, para mim, para o Rogério, para todo mundo que entrou em campo. O ano passado foi ruim. E sem dúvida nenhuma esse ano vai ser diferente. Diferente até a página 2, né, Fabuloso? Aquele lance de implicar com o juiz melhorou. Mais uma faísca e tudo pode ir por água abaixo. Vamos esperar muita tranquilidade, né, por muito tempo. Mas realmente tenho procurado me manter mais tranquilo dentro de campo, sim. Conversar menos com o juiz, né? Porque meu problema maior é o juiz. Às vezes eu não aceito muitas decisões, acabo extrapolando nas reclamações, mas esse ano realmente tenho conseguido, nesse começo, ficar tranquilo, calmo e deixar ele em paz. Neste final de semana, Luiz Fabiano tem mais uma chance de mostrar que realmente está mudado. Tem clássico, domingo, contra o Palmeiras. E o encontro com o ex-companheiro Lúcio, que agora está no Palmeiras, mas que jogou por aqui. Ai, meu Deus do céu, vai ser duro, né? Era meu companheiro de quarto, o tempo que ele esteve aqui. Eu sei de como ele é um zagueiro duro, né? Chega forte. Realmente, dentro de campo, apesar de sermos amigos, cada um vai defender o seu lado. Eu desejo muita sorte ao Lúcio, mas que domingo ele não tenha tanta sorte assim, né? Que a gente vai procurar defender as coisas do São Paulo, ele vai procurar defender o lado do Palmeiras. E depois do jogo a gente se abraça. Vai ser tudo volta ao normal depois do jogo, mas dentro de campo, com certeza, as coisas não vão ser fáceis. Você deseja sorte ao Lúcio porque sabe muito bem dos números que são favoráveis em dias de clássicos, né? Entre os jogadores que mais atuaram com a camisa do São Paulo em clássicos, Luiz Fabiano possui a terceira maior média de gols, 0,58 por partida. E mesmo com toda essa confiança, ele sabe que clássico mexe com todo mundo. Mexe porque a pressão é muito grande, né? E depois de ganhar do Rio Claro, se a gente não fizer uma boa partida contra o Palmeiras, já vai começar a desconfiança, né? E a gente sabe que a pressão é muito grande nesse clube. Então, a gente precisa buscar o resultado, né? E sabe que uma derrota mexe no ambiente, mexe no clube, na torcida, e a gente precisa deixar esses problemas de lado esse ano e pensar só em coisas boas, porque o ano passado a gente já sofreu muito e esse ano a gente não quer sofrer mais, não. Que Fernando Praz e companhia se cuidem. Parece que a fera que estava dormindo aqui no São Paulo acordou. Voltando a falar da rodada de ontem do Paulistão, e a macaca do Flávio Prado, hein? Olha a cara dele, olha a cara dele. Foi a Piracicaba enfrentar o 15 e acabou tomando o quê, Flávio? Uma goleada. Veja os gols. No Barão de Serra Negra, gol só no segundo tempo para 15 de Piracicaba e Ponte Preta. Adriano Ferreira abriu a contagem para o time da casa. Cafu, de pênalti, aos 38 minutos, ampliou a vantagem. Aí o caldo da Ponte desandou. 3 minutinhos depois, novamente Cafu apareceu para marcar o terceiro do 15. Aos 45, Pipico fez mais um para a equipe de Piracicaba. E nos acréscimos, Alemão descontou para a Macaca. E ficou nisso, 15 de Piracicaba, 4, Ponte Preta 1. Não, é o seguinte, eu realmente só, no campeonato regional, eu só vejo o jogo que eu trabalho. Confesso a você que eu nem sabia que tinha esse jogo ontem. Estava assistindo 12 anos de escravidão, que é um baita filme. E hoje começaram a me gozar, eu falei, quem que foi? Quando eu descobri, o técnico da Ponte já tinha caído, inclusive.
Eu nem vi o trabalho do Sidney Moraes, não sei se foi bom ou ruim, mas o certo é que a Ponte demitiu o Sidney depois de 3, 4 jogos, né? E contratou o Vadão. O Vadão já vai estrear contra o Corinthians, aí jogo que dá pra gente ver efetivamente. Eu realmente não vi, não sei o que aconteceu. Não dá nem para jogar o trabalho do Sidney, que eu não vi nenhum jogo da Ponte nesse campeonato. Até agora, porque eu só vejo o jogo que eu trabalho, né? E o que a gente fala, se serve para o Corinthians, se serve para o Palmeiras, para o São Paulo, serve para a Ponte também, é começo de temporada. Não dá absolutamente para você julgar. Quer dizer, já julgaram, né? Já mandaram o técnico embora. Mas enfim, não dá para você levar em consideração realmente uma goleada nesse início de trabalho. Uma outra coisa, o Vadão, Flávio, tudo bem, o tempo passou, eu estou me referindo a 20 anos atrás, 20 anos não, 23, quando ele brilhou no Carrossel Caipira do Mojimirim, foi o único treinador que eu consegui ver fazer funcionar um esquema 3-5-2 de fato. Né? É a quarta vez que ele passa pela Ponte. Que o 3-5-2 que nós conhecíamos aqui, na verdade, era um 5-3-2. Você não tinha alas, eram só laterais que faziam o papel de zagueiros e tal. E ele não, tinha aquela coisa que, aliás, na verdade, foi o esquema que eu mais vi no Brasil lembrar o Carrossel holandês de 74. Foi aquele Mojimirim. Só que ele teve um tempo para trabalhar, 6 meses, e depois não conseguiu repetir esse sucesso nos grandes clubes por onde passou. Tem uma boa passagem pelo Guarani, né? Pelo São Paulo também. Pelo São Paulo, mas que acabou também tendo abortado o trabalho na sequência por causa de alguns resultados ruins. Mas fez bons trabalhos e acho que se derem tempo para ele, poderá fazer também um belo trabalho na macaquinha do Flávio Prado. E olha, a esquiadora e ex-ginasta Laís Souza ainda não sabe se voltará a ter o movimento do pescoço para baixo. Depois de ter a terceira vértebra deslocada em um acidente durante um treinamento de esqui, ela passou por 3 cirurgias e respira com a ajuda de aparelhos. A Laís está acordada e ontem e hoje recebeu visitas da mãe. Laís não deve passar por mais nenhuma cirurgia e agora iniciará um longo processo de recuperação. O hospital em que ela está internada no estado de Utah, nos Estados Unidos, anunciou que não divulgará mais nenhum boletim médico sobre o caso dela, exceto no caso de ocorrer melhora ou piora no estado de saúde da brasileira. Laís será substituída nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi pela colega Josi Santos, que treinava com ela no momento em que a ex-ginasta sofreu o acidente lá em Salt Lake City. Josi disse que competirá para homenagear a amiga. Muito triste mesmo isso. E você que acompanha o Gazeta Esportiva pode falar com a gente, mandar sua mensagem pelo Twitter, @GazeEsportiva. Quero mandar um abraço para o Roberto de Lima, nosso telespectador lá de Osasco, para o seu Agenor e a Dona Maria Imaculada, que hoje trouxeram docinhos e chocolates para a nossa equipe. Feliz aniversário para o primo dele, o senhor João Rodrigues Martins, que completa 65 anos, esposa Silvia, filhos Júnior, Alex e a norinha Paula. Um beijo também para o José Augusto e a Silvia de Valinhos, São Paulo. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com a melhor cobertura do Choque Rei no Pacaembu. Olha, as nossas equipes de reportagem vão acompanhar tudo o que acontecer antes, durante e depois do jogo. A movimentação das torcidas, as entrevistas nos vestiários, os melhores momentos e lances do jogo e muito mais. Então, tem também aqui o duelo entre a Ponte e o Corinthians e o Santos buscando mais uma vitória. E nós vamos debater também a investigação do Ministério Público e os problemas que o Brasileirão deste ano poderá enfrentar depois da disputa do ano passado terminar no tribunal. Dá uma olhada. Quase 2 meses se passaram e o futuro do Campeonato Brasileiro desse ano continua indefinido. Entre decisões e liminares, nos tribunais cíveis e desportivos, o torneio corre agora o risco de nem acontecer. Nesse momento é muito prematuro para dizer sim ou não. E uma denúncia deixou a questão ainda mais turbulenta. A de que algum funcionário da própria Lusa teria recebido propina para prejudicar o clube, no caso da suspensão do meia Everton. Os indícios, eles existem, não são provas ainda, são indícios, e são indícios que são baseados a partir de conclusões que se tira de declarações testemunhais e de alguns documentos. O VT completo você confere domingo no Mesa Redonda Futebol Debate.
E ainda a gente vai falar do caso Neymar, a gente também vai sortear, vai dar de presente para você que participar do programa uma camisa do Barcelona, maravilhosíssima. E você também pode mandar vídeos de onde você estiver no planeta Terra, mostrando que está assistindo Mesa Redonda naquele momento, tá? Certo, Flávio? Sim, senhora, vai ser um grande programa. O senhor Manuel da Lupa, presidente da Portuguesa, quando acontecer o caso, estará presente, dentre outros convidados especiais. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco tem os preparativos para a rodada do Paulistão. O primeiro clássico do ano para os cariocas será nesse domingo, um duelo entre Botafogo e Vasco às 7h30 da noite no Maracanã. Do lado do Clube da Estrela Solitária, as atenções estão mesmo voltadas para o jogo de volta da primeira fase da Libertadores contra o Deportivo Quito. Mas ninguém quer perder para um rival tão tradicional. Já a equipe Cruz Maltina vê no confronto contra o time de General Severiano a chance de buscar a liderança da competição. O Vasco da Gama parece muito mais dedicado ao clássico de domingo contra o Botafogo do que o rival. Depois de 2 vitórias seguidas por goleada contra Friburguense e Audax, o clube de origem lusitana está com 8 pontos e quer vencer novamente para, quem sabe, passar o Flamengo na classificação da Taça Guanabara e começar a próxima semana como líder da competição. O técnico Adilson Batista sabe da importância desse duelo. É um jogo diferente, um jogo atípico, um jogo que a gente sabe que é importante, tem responsabilidade pela grandeza dos clubes. Agora é mais um jogo, a gente tem que estar bem consciente da importância. A principal dúvida do treinador para escalar o time titular é se ele poderá contar com o meia Montoya contundido. Se o colombiano não for a campo, Bernardo pode ser o substituto, ou Pedro Quem. Já o Botafogo voltou ao Brasil ontem, depois de perder para o Deportivo Quito por 1-0 na primeira fase da Libertadores. Mas o clássico não pode ser esquecido. A Libertadores, né, é o foco principal que a gente almeja, né, é a nossa maior importância agora no momento. Mas a gente sabe que o Campeonato Carioca também a gente não pode descartar, a gente não pode perder mais pontos. Amanhã começa a 5ª rodada do Campeonato Paulista. Veja os confrontos. Amanhã, às 5 da tarde, o Ituano enfrenta o São Bernardo. No mesmo horário, em Itápolis, o Oeste recebe o Linense. Às 7h30 da noite, o Comercial mede forças com o Rio Claro, enquanto o Santos joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E às 9h, o Bragantino tem compromisso com o Atlético Sorocaba. No domingo, às 10 da manhã, a Portuguesa visita o Audax Osasco. Às 5 da tarde, tem o clássico da rodada entre Palmeiras e São Paulo. O Corinthians vai até Campinas encarar a Ponte Preta. Às 7h30 da noite, o Paulista tem pela frente o 15 de Piracicaba. E fechando a rodada, o Penapolense tem encontro com o Mojimirim. Isso mesmo, Celso Cardoso. E a temporada 2014 começou para a Portuguesa como terminou a de 2013, com muita turbulência. A Luz ainda não venceu e o jejum já incomoda. Construir uma sala de imprensa no CT é fichinha perto das necessidades da Portuguesa. Destruída financeira, moral, técnica e emocionalmente, a Lusa vive na incerteza. De vítima no tapetão a alvo de investigação por suposta corrupção no caso Everton, inclusive o atual presidente Lídio Lico desconfia de 2 funcionários da antiga gestão que teriam se vendido. O tradicional clube do Canindé colhe os frutos podres de todo esse imbróglio, que cheira mal, muito mal. O técnico Guto Ferreira foi obrigado a montar um elenco às pressas e os resultados nas primeiras rodadas do Paulistão têm sido desastrosos. Isso aí se tornou uma bola de neve e tamanha, né? A dificuldade que o clube está vivendo no momento devido a toda essa confusão que ocorreu no ano passado. E essa dificuldade vem de fora para dentro. A diretoria está fazendo o possível e o impossível aí, atrás de jogadores, contratação nova e também devido à situação financeira do clube. 3 derrotas, 1 empate e a segunda pior campanha no geral. Ou seja, hoje a Portuguesa estaria rebaixada para a 2ª divisão do Campeonato Paulista, sem direito a recorrer nos tribunais. Eu acho que a gente tem que se conscientizar do momento que a gente está vivendo. Lógico, a gente não pode desesperar, porque o desespero traz insegurança. E o que está acontecendo na nossa equipe hoje é insegurança. A gente tem medo de errar e quando a gente tem medo de errar, a gente acaba errando.
O zagueiro Diego Augusto, 22 anos, formado na Lusa, nunca defendeu outra equipe na vida, atualmente titular do time, lamenta a crise dentro e fora de campo. Você ficaria muito surpreso se a Portuguesa de vítima passasse a ser réu nesse processo todo, com gente se vendendo para perder o jogo, para entregar os pontos? Olha, eu ultimamente não duvido de nada, né? Eu não duvido de nada, não tenho conhecimento sobre isso, né? Mas, né, vamos ver quais são os próximos capítulos dessa história. O professor Guto Ferreira não permitiu que gravássemos uma conversa que ele teve com o grupo de jogadores antes do treinamento dessa quinta-feira aqui no CT do Parque Ecológico, onde a Portuguesa trabalha visando a próxima partida. Ele tentou mexer com os brios dos atletas, falou grosso, afinal de contas a Lusa ainda não venceu em 2014. Uma nova oportunidade pinta nesse final de semana, 10 da manhã desse domingo em Osasco contra o Audax, um time que vem demonstrando boas qualidades na competição. Nós enfrentamos ele no ano passado no A2, sabemos que a característica deles é uma boa saída de bola e um grande toque de bola. É um time que vem de vitória aí, ganhou do São Bernardo, que estava até então invicto, mas o objetivo nosso, mesmo sabendo que o adversário está num bom momento, a gente vai lá dificultar o máximo possível e na esperança de fazer um grande jogo e buscar essa primeira vitória. Os jogadores da Lusa se esforçam para manter a cabeça erguida diante das adversidades. Se algum dirigente da Portuguesa não teve dignidade nos bastidores, alguém precisa honrar essa camisa quando a bola rola. O cara que veste a camisa da Portuguesa tem que entrar para dar vida, para dar alma, e é isso que a gente está fazendo, mesmo com os resultados não chegando. Mas vamos ver que domingo aí, vamos ver se domingo a gente consegue um bom resultado aí. A semana no Santos foi tranquila depois da goleada sobre o Corinthians. Os jogadores não esconderam que o clima ficou leve com o ótimo resultado da quinta-feira. Apesar da alegria, hoje foi dia de despedida. O meia Montijo, amigo do Celso, parente dele, falou pela última vez como jogador do Peixe. A reportagem é de Adriano Dolfi. O Santos curte ainda a goleada e a boa atuação no clássico. Caso de Arouca, que participou de 4 gols na vitória. O ambiente é lógico, fica muito melhor, né? A gente tira sarro com o Arouca, que ele faz um gol por ano. A gente falou aí, pô, Arouca, mais um gol contra o Corinthians, um gol por ano, é. Já outros atletas vivem uma grande ansiedade, como Leandro Damião e Rildo, que dependem do nome no bid para poder estrear. O Rildo é um grande jogador, né? Já tinha jogado contra ele quando ele era do Vitória, depois joguei contra a Ponte Preta, jogador que vai acrescentar muito. O Damião também, né? O Damião a gente espera que estreie o mais rápido possível, um grande jogador, não precisa nem comentar, né? Um centroavante nato, um cara que segura a bola, um cara que tem muita força, um cara que finaliza muito bem. E tá todo mundo aguardando, né? O que vai acontecer, né? Enquanto isso, tem gente de saída, se despedindo da cidade e do clube, caso do argentino Montijo. Com certeza que nesse momento bate uma tristeza, porque você faz amizade, começa a gostar de um pessoal aqui, tanto aqui como do Cruzeiro, que eu tenho muitos amigos lá também. Então, mas o futebol é assim, né? De um dia para outro, você está aqui, outro dia está lá. Mas eu quero agradecer todo mundo, porque todo mundo sempre me respeitou, tanto dentro do campo como fora. Eu não queria sair porque eu tinha muitas expectativas de conseguir coisas importantes aqui, mas chegou uma hora que não dava para falar não. Você tem oportunidades que chegam na sua vida e você tem que aproveitar. No futebol chinês, o desafio de uma nova cultura, um novo idioma, que talvez afastem o jogador um pouco da seleção argentina e da Copa do Mundo no Brasil. Montijo, pelo menos, irá encontrar uma comissão técnica que ele conhece muito bem. Eu sei que a mudança é muito grande, mas se você não coloca o peito e vai para frente, você nunca vai saber se vai ser bom ou não. Minha família, tanto minha esposa como meu filho, estão com muita vontade. Vamos chegar a um lugar onde toda a comissão toda é brasileira. Eu conheço muito bem o Cuca, a família dele também. Eu vou jogar lá, fazer o melhor. E depois, na hora que chegar a convocatória do Mundial, aí vamos saber se deu ou não. E assim termina o reinado de Montijo com a camisa 10 mais famosa do mundo. Adiós, Chico.
Montijo, que foi muito bem no Brasil. Não chora, não chora. Pois é, foi especialmente no Cruzeiro. No Santos, nem tanto, mas um belo jogador que ele possa brilhar na China sob o comando do Cuca. Adiós. Adiós, Chico. Ó, você viu, Celso, boneca. Se o Santos viveu dias de paz, no Corinthians a situação foi bem diferente. Depois da goleada, só uma vitória contra a Ponte Preta limpa a barra do timão com a torcida. Vinícius Rodrigues tem as notícias do Alvinegro. A temporada corintiana não começou muito bem. Apesar de ter vencido nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o Timão mostrou uma queda de rendimento e tropeçou diante do São Bernardo em casa e no meio de semana foi goleado pelo Santos na Vila Belmiro. Derrota que não pode abalar o elenco. O jogo de quarta-feira passada não vai servir de parâmetro para nós contestarmos o nosso sistema defensivo. Nós não fomos bem mesmo como equipe no todo, e isso culminou, né, com os gols que sofremos e, logicamente, que fora do padrão da equipe e do sistema defensivo que temos. Então, isso é que não pode acontecer. Nós não podemos nos desestruturar como equipe em cima de uma dificuldade de um jogo. O Corinthians enfrenta neste domingo a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Para a partida, o técnico Mano Menezes deve promover a entrada de Fagner no time titular e Emerson Sheik deve tomar a vaga de Rodriguinho. Quem deve ficar de fora mais uma vez é Alexandre Pato, e a fase do atacante é um assunto muito falado por aqui no CT Joaquim Grava. Falado até demais. A gente só fala bastante sobre o Pato porque vocês perguntam bastante sobre o Pato. Mas penso que já falamos muito. E acho que está na hora de parar de falar e deixar o Pato falar com os pés, que é como o jogador de futebol fala melhor. A partida de domingo é contra um adversário que também foi goleado. A Ponte perdeu de 4-1 para o 15 de Piracicaba. Mas isso não significa que os comandados de Mano Menezes terão vida fácil. A Ponte vem jogando com linha de 3 nos primeiros jogos da temporada. Não sei se vai repetir depois de um resultado como esse de ontem, né? Também o técnico pode repensar alguma coisa. Então, são poucos jogos ainda para você ter referências tão firmes. Se a gente muda do lado de cá um pouco, o lado de lá também pode mudar. Seja por goleada, por 2, por 1, por meio a 0. O que importa são os 3 pontos contra a Macaca. Eu fico feliz com a vitória simples, porque os resultados são importantes sempre para você poder ir evoluindo, vão dando confiança, é melhor você trabalhar o jogo seguinte com resultado positivo, mesmo que a atuação não seja tão boa. Você tem que vencer e ir evoluindo. O que a torcida alvinegra espera é que essa tão desejada vitória venha e, junto a ela, novos ventos soprem para os lados do Esporte Clube Corinthians Paulista. Com 12 gols nos últimos 3 jogos, o São Paulo mostrou que tem força ofensiva e Muricy Ramalho quer que a linha de frente tricolor mantenha a pegada no clássico com o Palmeiras domingão. Já são 3 rodadas jogando com 3 homens de frente e parece que esse esquema vem dando certo. 3 vitórias até o momento. No último jogo, Luiz Fabiano fez 3 gols. Em time que está ganhando, não se mexe. O Luiz, no momento da carreira que ele está, ele precisa de companhia. Ele não está mais aquele cara de frente que às vezes joga sozinho, briga com todo mundo e é velocista, né? Porque ele dentro da área ele faz gol. Quando ele encara o goleiro, o gol não fica pequeno. Mostrou agora. Então ele precisa de companhia, ele precisa de gente que divida as atenções dos adversários, né? E mesmo com todo esse sucesso de ultimamente, o professor Muricy sabe que ainda tem coisa para melhorar. O time está em formação. Está longe de ser um time, por exemplo, no jogo de sexta-feira, de quarta-feira. A gente tomar os 3 gols que nós tomamos, não podemos tomar. Isso não é um time de futebol, ou seja, um time que se for mérito, eu sempre falo para os meus jogadores, se for mérito do adversário fazer o gol perfeito, a gente não tem nenhum tipo de reclamação. Mas nos 3 gols que nós tomamos, as 3 vezes a bola estava com a gente. Então, isso aí
Isso ainda não é um perfil de um time consistente, não pode errar assim. Neste final de semana, o São Paulo terá pela frente o Palmeiras, clássico, domingo no Pacaembu. E esse aí, Muricy Ramalho, sentadinho, sabe que pode ter um problemão para resolver. A dúvida para o clássico no final de semana tem nome: Paulo Henrique Ganso. Nesta sexta-feira ele não veio para o gramado, ficou no refis tratando de dores no joelho. Com isso, Jadson volta a ser relacionado e pode até pintar como novidade. Bom, em relação ao Jadson, a gente precisa... É que hoje, essa semana, ele treinou muito forte. E se precisar, cara, a gente tem que conversar com o jogador, porque não existe o fator confiança também, que eu acho que é fundamental. Não dá para o técnico expor o jogador só porque o técnico quer pôr o jogador. Tem que ter uma conversa, ver se ele se sente à vontade para estar à disposição para jogar de cara. Né? Isso aí é uma conversa que a gente pode ter com ele. Né? Então, essa pode ser uma novidade, né? se o time precisar. Né? Com ou sem Ganso, o São Paulo vai para cima do Palmeiras. Quer voltar a vencer um clássico, o que não conseguiu fazer em 2013. Foram 10 oportunidades contra os grandes de São Paulo e nada de vitória. Ontem, logo depois do jogo com o Penapolense, os jogadores do Palmeiras embarcaram para Atibaia, onde o grupo ficará concentrado até o clássico com o São Paulo. Por isso, hoje não exibiremos reportagem do treino do Verdão, que aconteceu agora à tarde. Mas hoje pela manhã, o Alexandre Silvestre acompanhou a visita de torcedores com deficiências motoras às obras do Allianz Parque. A Casa Alviverde está ficando bonita, lindona. Com 82% das obras concluídas, a previsão de entrega é para junho desse ano. O estádio recebeu nessa sexta-feira 2 visitantes especialíssimos. O Renan nasceu com nanismo, é estagiário de jornalismo e palmeirense doente. O Gilberto perdeu os movimentos da cintura para baixo num acidente de carro em 1975. Além de Verdão, ele preside o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e gostou do que viu no Allianz Parque. Aqui nós temos acesso em todos os lances, né, em todos os anéis e mesmo assim nos vários lugares também. E muito confortável, né, porque onde o lugar destinado aos cadeirantes, por exemplo, tem uma visão muito boa de todo do campo e do estádio como um todo. Né? Todos os cadeirantes poderão acessar o estádio através de rampas com inclinações suaves. Nós vamos disponibilizar assentos e espaços reservados para portadores de necessidades especiais em todos os setores do estádio. Nós vamos deixar reservado 2% para pessoas de mobilidade reduzida e obeso e mais 2% para cadeirantes. Mas nem tudo são flores aqui na Arena do Palmeiras. Pelo menos 2 assuntos polêmicos movimentam a construtora, o clube e os funcionários que trabalham nessa obra. Primeiro impasse, o da comercialização das cadeiras. 3.000 já pertenciam a antigos sócios torcedores e continuam valendo. Os outros 40.000 lugares é que estão em xeque. Serão da construtora ou do Palmeiras? Quem irá propor preços e faturar com o negócio? O segundo pepino, ou carne de pescoço, é que hoje cedo os operários ameaçaram fazer greve. Reclamam da qualidade dos alimentos servidos aos funcionários, que encaminharam à nossa produção algumas fotos que mostram o que parecem ser larvas na carne. Parecem. Isso foi o que ocorreu ontem. Tem até um pessoal aí com umas imagens aí dessas larvas aí. E muita gente, muitos dos funcionários, eles decifram, que vê que a comida tá ruim, tá azeda. Só que no final de tudo, briga daqui, briga dali e não resolve nada. A W Torre não quis se pronunciar a respeito. Passou o abacaxi para a empresa terceirizada responsável pelo serviço. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da APTS, que substitui o antigo fornecedor, trocado em 2013 pela construtora por causa da má qualidade da comida, afirma que, segundo o laudo técnico, não são larvas, e sim brotos de feijão que aparecem na mistura e que ninguém passou mal ao ingerir os alimentos. Vai uma linguicinha de porco aí?
Ô, louco! O resultado final da enquete do site gazetesportiva.net, favorito para o choque rei desse final de semana é o Verdão, com 76% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Domingo tem mesa redonda, a gente vai se encontrar às 9h30 da noite. O Gazeta Esportiva volta na segunda-feira. E deixa um beijo pro Celso Cardoso, que ele me chama de boneca, gente. Por isso que eu falei boneca, tá bom? Boa noite. Nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau, até domingo no meio. A cara dele.